Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que venceu o Amazonas dentro do Maracanã para cerca de 40 mil pessoas presentes, mas não convenceu, pelo contrário, saiu vaiado. Essas vaias são justas? O Tite merece ser criticado? Nós vamos falar sobre esse assunto aqui, mas no vídeo também falaremos sobre Cebolinha, Pulgar e Arrascaeta, se eles têm chances de jogarem contra o Bragantino e contra o Palestino na terça-feira pela Libertadores. E tem também a situação do Vinha e do De La Cruz, dois jogadores que saíram sentindo problemas físicos, musculares, o que me chama muita atenção, tendo em vista que recentemente o técnico Tite, a comissão técnica do Tite, bateu na tecla de que eles estavam poupando alguns jogadores em jogos importantes por conta de artigos científicos que diziam que naquele momento era melhor poupar esses atletas para evitar problemas físicos. Mas os problemas físicos estão acontecendo. O que está acontecendo? O que de fato ocorre nos bastidores do Flamengo? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria falar sobre a nossa querida parceira KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo o que você precisa para fazer sua fezinha, a sua aposta e garantir aquela grana extra. Próximo jogo do Flamengo, diante do Red Bull Bragantino, no sábado pelo Campeonato Brasileiro. E aí, tá confiante? Jogo fora de casa, lá em Bragança Paulista. Flamengo costuma não se dar bem por lá. Será que agora vai? Faça sua fezinha, sua aposta na KTO, utilizando o código VENE, tem direito a free bet. O link tá aí na descrição, você vai direto para a página. Já com código, você nem precisa digitar o código, nada disso. Estou facilitando a vida de vocês. Vamos para as informações? Antes, pessoal, eu preciso comentar um assunto. Eu vi muita gente, inclusive pessoas muito conhecidas e renomadas no mundo do jornalismo, como o Casagrande, que não é da família, da minha família, pelo menos eu não sei nada disso. O Casagrande, em uma live lá no UOL, criticou muito essa situação de aplausos a Gabigol no dia da volta dele ao Ninho do Urubu. Vi outras pessoas também comentando. Eu vou falar aquilo que penso, até porque me questionaram muito em outras redes sociais, na rua. Ah, Vene, o que você acha dessa situação? Gente, olha só, na boa mesmo. Vocês querem que o Flamengo faça o quê? Que o Gabigol chegue lá no CT Ninho do Urubu e ele seja recebido como? À base de xingamento? Ah, não era para postar nada. Por que não? Se foi algo natural, sem ser forçado nos bastidores, nada combinado, qual é o problema disso? Qual é o problema do maior ídolo dessa atual geração para muitos torcedores, o segundo maior ídolo da história do Flamengo, retornar depois de um período longe do CT, retornar com aplauso? Ah, mas ele procurou isso, é tudo culpa dele. Concordo. Só que não é porque teoricamente, isso quem vai dizer é o Cais, se a punição dele for mantida, teoricamente ele errou, que ele tem que ser recebido de uma forma diferente daquela que ele foi recebido ali no vídeo. Eu não vejo o menor problema, muito pelo contrário. Como torcedor, comemorei o retorno dele, inclusive nas redes sociais, bati palma, o Gabigol voltou. Qual é o problema disso? Não vejo o menor problema disso. De verdade, estão querendo arrumar polêmica onde não tem. Dito isso, vamos para o jogo de quarta-feira, que inclusive contou com o retorno do Gabigol, entrou em campo, fez aquilo que dava para ele fazer depois de um longo período sem jogar. A última partida dele havia sido no dia 25 de fevereiro contra o Fluminense, o último jogo que ele entrou em campo. Ele não estava nem treinando com os demais companheiros. Para mim, entregou o que podia entregar num pouco mais de 30 minutos que ele esteve em campo no segundo tempo. Agora, quem não está entregando aquilo que pode entregar é o técnico Tite. Eu venho criticando o trabalho dele há um bom tempo. E aí, quando eu comecei a criticar, muitos torcedores aqui no Instagram, no Twitter, nas redes sociais, até mesmo do SBT, falando: ah, Vene está querendo queimar o treinador. Não. Eu já estava prevendo que o Flamengo iria encontrar dificuldades nos outros jogos também, porque o nível de enfrentamento vai aumentar e vem aumentando. Tanto é que, contra o Amazonas, vencendo por apenas 1-0, o Tite foi vaiado.
E agora, será que eu estava certo ou estava errado? Eu não gosto dessa história, eu avisei. Não vou levantar essa bandeira. E eu também não levanto a bandeira de que o treinador tem que ser demitido. Agora, eu levanto a bandeira de que, por que o Tite não pode ser criticado por aquilo que ele vem apresentando? Quando o próprio treinador falou em entrevista coletiva que o time não vem jogando bem, que ele entende que o Flamengo sim precisa melhorar, que o futebol precisa melhorar. Se o próprio treinador assume que ele não está fazendo um bom trabalho e que ele precisa evoluir, por que eu, como jornalista, não posso criticar o rendimento do Tite à frente do Flamengo? Vini, mas você vai criticar o quê? Ele tem muitos desfalques. Beleza, entendo que ele tem desfalque do Pulgar, do Arrascaeta, do Cebolinha. Mas custa o Tite tentar variar a equipe, taticamente falando? Ele se prendeu, se congelou no esquema de 4-3-3 e não muda por nada. No jogo de ontem, por exemplo, contra o Amazonas, era simples. Era só ele ter trazido o Lohan para o meio, para jogar no meio de campo junto com Gerson, De La Cruz e Alan, e deixava o Bruno Henrique e o Pedro lá na frente. Inclusive, eu tenho uma opinião, nesse esquema 4-3-3, o Bruno Henrique não rende tanto, porque não é a dele ficar preso, fixo na ponta esquerda. Repara só qual foi o melhor momento do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. Quando ele tinha liberdade de pisar na área, ficava livre, jogando com Gabigol ou com Pedro. Num esquema 4-4-2. Ou 4-1-2, como vocês quiserem. Só estou apenas resumindo aqui para vocês. O grande problema do Tite é: o time não tem intensidade, o time não tem marcação sob pressão, não tem uma boa ligação no meio de campo ao ataque. Ontem contra o Amazonas era o Fabrício Bruno e o Léo Pereira que estavam lançando bola. O time do Tite abusa em cruzamento, pouco finaliza gol, e não mostra nenhuma evolução, algo que faça o torcedor ficar contente, ou animado, ou otimista para o decorrer da temporada. Pelo contrário, o torcedor hoje está pessimista, não vê um futuro brilhante do Flamengo desse jeito. Eu acho que o Tite precisa ter variação tática. No jogo contra o Botafogo, ele foi pego de surpresa, gente, porque ele achava que o Botafogo viria para cima, como é de costume com o técnico Arthur Jorge. Quando o Botafogo entrou em campo e deu, entre aspas, a bola ao Flamengo, o Tite falou: ai meu Deus, e agora o que eu faço? E não teve variação. Contra o Amazonas, encontrou dificuldade, só jogando pelas pontas o tempo todo, e não mudou a variação tática. Não mudou. Não vou criticar o Tite por ter tirado o De La Cruz. O próprio Tite explicou que o De La Cruz estava com um problema na panturrilha, e já a gente vai falar sobre isso, se preocupa ou não. Beleza, colocou o Gabigol, mas mudava o esquema, ele não mudou o esquema. O Lohan, um garoto muito proativo, correndo atrás, disposição, errando ali na última decisão, normal, mas ao menos tentava. Só que todo mundo sabe que o Lohan rende muito mais atuando pelo meio, na criação das jogadas, do que aberto na ponta direita. Repara só, ele pegava a bola na ponta direita e vinha para o meio. Por quê? Essa é a dele. E o Tite precisa ter essa variação tática. Inclusive, o Tite já avisou que Cebolinha, Pulgar e Arrascaeta estão fora do jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino. Péssimo, mas eu acho que mesmo na ausência desses jogadores, o Tite tem obrigação de fazer o time ter desempenho. A torcida do Flamengo não quer espetáculo todo jogo. Não é isso. A palavra não é espetáculo. A palavra é desempenho. Se o Flamengo vencesse o Amazonas por 1-0, mas ao menos mostrasse desempenho, finalizando muito a gol, intensidade, não teria vaia. A questão não é o placar apenas 1-0. A questão é a falta de desempenho. E o Flamengo não tem desempenho atualmente com o técnico Tite. Estamos falando de um treinador que está 8 meses no Flamengo, gente. 8 meses. Daqui a pouco bate um ano. Ai, meu Deus, é pouco tempo ainda. Repito, não levanto a bandeira de demissão, muito pelo contrário. Levanto a bandeira de que o Tite tem que continuar, mas entender que ele precisa mudar, porque senão ele terá prazo de validade. E sobre Vinha e De La Cruz, o Vinha saiu sentindo dor na parte posterior da coxa, no fim do jogo,
E o De La Cruz, ele sinalizou dores na panturrilha e foram reavaliados nessa quinta-feira. A boa notícia, não preocupa para o jogo de sábado, ainda bem, só que fica um questionamento. Rodou tanto o elenco, poupou tanto o elenco em jogos importantes para evitar esse tipo de problema físico. Por que está tendo problema físico? Como se explica isso? Gente, eu vi o jogo do Atlético Mineiro terça-feira, uma intensidade. Um jogo tão bom de assistir, ofensivo, partindo para cima. E pouco poupa. E quando poupou o Hulk contra o Cuiabá, que é um time fraco. Não vai poupar contra o Palmeiras. Não vai poupar contra o Flamengo. Não vai poupar em jogo de Libertadores. Mas no Flamengo faz isso. Poupa contra o Palmeiras, em jogo importante da Libertadores. Só não poupa contra Amazonas FC. Com todo respeito, não é ninguém no cenário do futebol brasileiro. E o que falta para o Léo Ortiz ter mais oportunidade, Tite? O que falta? O Fabrício Bruno se machucar? Sabe o que vai acontecer, Tite? Vai chegar o período da Copa América, o Fabrício Bruno, grande chance de ser chamado pelo técnico Dorival Júnior, o Léo Ortiz vai entrar sem ritmo de jogo. Sabe por quê? Porque você não dá ritmo de jogo a ele. O jogo de ontem contra o Amazonas era um jogo perfeito para o Léo Ortiz jogar. Ritmo de jogo. Um time que não ia oferecer muita pressão ao Flamengo, como não ofereceu, jogou o tempo todo na defensiva. É isso. Eu não sou a favor da saída do Tite, porém, sou a favor, ou bato na tecla de que o Tite tem que ser cobrado e criticado, sim. Porque o futebol que o Flamengo vem apresentando é terrível, sonolento, chato, burocrático. Nada a ver com aquilo que a torcida do Flamengo gosta de assistir no Maracanã. Valeu, galera! Um beijo para vocês, forte abraço, fui!